Olá! Você sabia que o dolo eventual é uma figura fictícia criada no direito penal por não saberem o que fazer com as consequências acessórias das condutas imprudentes conscientes dos seres humanos? Você sabia que essa figura fictícia, denominada de dolo eventual, entrou no direito penal brasileiro quando abriram as portas para a presunção de culpabilidade? Pois é, nesta videopalestra pretendo conversar com você sobre a história da imputação no direito penal brasileiro e sobre a origem dessa ficção jurídica denominada dolo eventual no nosso direito penal. Inserida no Código Penal de 1940, será que esta aberração jurídica foi recepcionada pela Constituição Brasileira de 1988? E a proposta de reforma do Código Penal que está parada no Congresso Nacional desde 2012, será que está retirando a ideia do tal dolo eventual do nosso ordenamento jurídico? Ou o está positivando? E uma última pergunta. Temos alguma alternativa para este atual sistema de imputação que está corrompido e que é berço de impunidade de toda ordem no direito penal? Esta videopalestra é uma compilação de um artigo de nossa autoria publicado em 2012, quando publicamos nosso primeiro livro sobre a teoria significativa da imputação, que foi criada por nós no dia 7 de agosto de 2010. Meu nome é Antônio Solon Rodar. Sou advogado, consultor jurídico e autor da teoria significativa da imputação. Peço a você que me incentive a continuar postando vídeos de meus estudos sobre a dogmática penal, se inscrevendo aqui no canal. Não esqueça também de dar um like no final do vídeo e de fazer as observações e as críticas que entender pertinentes. Na medida do possível, procurarei responder a todos. Então, seja bem-vindo. Sempre que se cogita alterar o Código Penal, um fenômeno toma conta do nosso imaginário e diz respeito ao aumento de pena. A maioria das pessoas relaciona alteração no Código Penal a aumento de pena ou a criminalização de alguma conduta. E quase sempre estão corretos, pois o que desejam de fato é acabar com a impunidade, com a insegurança. O direito penal brasileiro se encontra no limbo dogmático entre valorar a conduta ou suas consequências. Assim, quando pretende criminalizar a conduta imprudente e consciente, ainda chamada de culpa consciente, aqui no Brasil, o faz, mas não a partir da classificação da própria conduta, mas da gravidade do resultado. E a consequência é a impunidade dos agentes infratores. Isso não tem funcionado e nem poderia funcionar. Considerada um vespeiro, não é muito comum se alterar a parte geral do Código Penal, diferentemente da parte especial, que acontece com mais frequência. Assim, quando se fala de alterar o Código Penal, é muito comum discussão girar em torno de algum tipo específico da parte especial, como o homicídio, o roubo, o estelionato e assim por diante. No Código Penal brasileiro, há uma questão de fundo que já tratamos no referido artigo. E nele dissemos que, com a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988, o Brasil experimentou uma fase de muitas perspectivas positivas quando houve o fortalecimento das instituições republicanas, como foi o caso do Ministério Público. E isso forçou a atualização de diversos diplomas legais, que, em consequência, passaram a sofrer intensas alterações, principalmente para que houvesse uma adequação à nova Constituição. No entanto, diversos dispositivos não foram recepcionados pela Constituição de 1988 e passaram a figurar como objetos de ação de descumprimento de preceito fundamental, no bojo de um controle concentrado de constitucionalidade, sendo alterados ou mesmo banidos de seus respectivos códigos. O artigo 1º da Lei 9.882, de 99, preconiza que a função da ADPF é evitar e eliminar do ordenamento jurídico qualquer ato do poder público que fira, de alguma forma, os preceitos fundamentais,
Vale salientar que ainda há certo desconforto da doutrina em relação aos termos poder público e preceito fundamental, mas não lhe retira a legitimidade como instrumento próprio para afastar normas que firam princípios constitucionais. Ao tempo em que avançou, reformando alguns de seus códigos, como o civil e o recente Código de Processo Civil, o legislador até hoje se mantém inerte em relação a outros códigos, como o penal e o processo penal, que apodrecem sobre os resquícios, na verdade, os resquícios do cenário da ditadura dos idos da década de 30, até meados da década de 40, que lhe serviram, assim, digamos, de berço, e o que é pior, com um toque fascista da época. Criticado por muitos e adorado por poucos, a segunda parte do inciso 1 do artigo 18 do Código Penal brasileiro é a representação mais clarividente de que o Brasil ainda não se livrou totalmente das vísceras do Estado Novo, implantado em 1937, e que, sob o comando jurídico de Francisco Campos e sob os auspícios de Getúlio Vargas, abusou de institutos ditatoriais e fascista, tornando o nosso Código Penal um eficaz instrumento da impunidade e do controle social a qualquer custo, por meio da exacerbação do ius puniendi, que ainda se esconde matreiramente no anteprojeto de reforma do Código Penal brasileiro que tramita no Congresso Nacional, que é o PLS 236 de 2012. Em que pese todo o artigo 18 ser merecedor de urgente reforma, o dispositivo que estamos destacando aqui e atacando, claro, é o contido na segunda parte do inciso 1, segundo o qual se considera doloso o crime quando o agente assumiu o risco de produzi-lo. Voltemos agora à época do Código Criminal de 1830. No primeiro reinado, que embora tenha provocado inúmeras críticas em virtude da severidade das penas aplicadas, ocupou durante muito tempo um lugar de vanguarda na política criminal internacional, à medida que preconizou princípios e garantias que só se encontravam presentes em modernos códigos penais, que o inspiraram à época, como o de Portugal, o da Baviera e o tão festejado Código Napoleônico. Importante dizer que o Código de 1830 se notabilizou pelo seu caráter originário e vanguardista, pois se sustentava filosoficamente nas ideias liberais que ferviam por todo o mundo ocidental de então, e nos estudos de importantes personalidades consagradas à época, e grandes defensores de ideais liberais, como Benta, Beccaria, Melo Freire e Feuerbach. A verdade mesmo é que, de tão bem trabalhado que foi, o Código Criminal de 1830, que bem pode ser chamado de Código de Bernardo de Vasconcelos, principal jurista responsável por sua elaboração, serviu de inspiração à confecção de outros códigos, como o da Espanha e o de boa parte dos sul-americanos, como o argentino, por exemplo. Um exemplo de vanguardismo no diploma de 1830 é o que veio preconizado no seu artigo 36, que proibia explicitamente qualquer forma de presunção de culpabilidade, nos seguintes termos: nenhuma presunção, por mais veemente que seja, dará motivo para imposição de pena. Este dispositivo representou mais do que uma garantia à aplicação justa e democrática da pena. Foi uma demonstração de coragem e exercício de independência que foi levada a cabo pelo legislador de então. Já o Código Penal de 1890, mesmo não tendo alcançado o destaque de seu antecessor, e apesar de ter recebido, digamos assim, uma enxurrada de críticas, não permitiu a exclusão do dispositivo que proibia a presunção de culpabilidade e trouxe o mesmo texto atualizado, na letra do artigo 67. Portanto, o cidadão brasileiro continuou livre do instituto maléfico da presunção de culpabilidade, fato que por si só coloca também o Código Penal de 1890, ao menos no que toca à imputação, como um instrumento garantidor de proteção do cidadão frente à força do que chamamos de Leviatã verde e amarelo. Entretanto, a mesma sorte não teve a sociedade com o Código de 1940.
o denominado Código de Hungria, mas que na verdade foi elaborado pelo então jurista e professor Alcântara Machado, escolhido pelo ministro da Justiça Francisco Campos, um antiliberal convicto e braço jurídico de toda a era Vargas, desde sua ascensão ao poder em 1930. Foi inclusive responsável pela elaboração da Constituição do famigerado Estado Novo em 1937, além de ter contribuído com a elaboração dos 2 primeiros atos institucionais na década de 60. Francisco Campos recebeu de Vargas a missão de elaborar um novo Código Penal para o Brasil e encomendou a Alcântara Machado a tarefa de redigir um anteprojeto que, depois de pronto, foi entregue a uma comissão revisora, chefiada por Nelson Hungria e composta ainda por Roberto Lira, Nacélio de Queiroz, Vieira Braga e Costa e Silva. O resultado foi a redação de uma quase cópia do Código de Rocco, da Itália, que à época estava sob a égide do fascismo. Este código, igual ao Código de 1890, já nasceu com enormes contestações e críticas de toda natureza, inclusive do próprio Nelson Hungria, em flagrante contrassenso, haja vista ter sido ele o chefe da referida comissão revisora. A prova da insatisfação foi que em 1962 Hungria publicou seu anteprojeto de Código Penal, em substituição ao que havia ajudado a elaborar. A falta de sorte da sociedade brasileira não se resumiu às controvérsias que acabamos de expor. É muito mais grave. Motivado e inspirado no Código de Rocco, o Código Penal de 1940 retirou do direito penal brasileiro a mencionada proibição ao instituto da presunção de culpabilidade. Em seu lugar, trouxe uma redação que entregava ao Estado o perigoso poder de presumir que uma pessoa teria agido com dolo ou culpa, a depender de circunstâncias nem sempre esclarecidas. Portanto, ao afirmar que, no inciso 1 do artigo 18, que o crime doloso é aquele que o sujeito quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, o legislador de 1940 colocou o Brasil no rol de países ditatoriais em matéria penal, a exemplo da Itália e da Alemanha de então, pois não fez mais que tacitamente institucionalizar uma figura fictícia. Nascia assim, no direito brasileiro, a figura do dolo eventual, que só confusão causaria tanto no Brasil quanto em todo o mundo jurídico. Em resumo, passou a se punir a título de dolo tanto o sujeito que quis o resultado como aquele que assumiu o risco de produzi-lo, e com isso delitos imprudentes foram taxados de dolosos eventuais, mas punidos de fato com a mesma pena dos imprudentes, haja vista a ausência de distinção legal, o que deixou patente a utilização da presunção outrora proibida no Brasil. Não raro, casos previamente tipificados como dolo eventual chegam ao Supremo Tribunal Federal até hoje, que na condição de guardião da Carta Magna não tem dado guarida a essa ficção criada pelo legislador de 40. Como exemplo, temos o voto vista do ministro Luiz Fux, no HC 107.801 de São Paulo. Difícil de entender é o fato de que aquele terrível texto de 40 foi mantido incólume pelo legislador de 84, que também sob a égide de um regime ditatorial aprovou uma pseudo-reforma da parte geral, perdendo assim a oportunidade de pôr fim ao monstro da presunção de culpabilidade e, por conseguinte, da impunidade que viria a assombrar a sociedade brasileira como vemos atualmente. E a pergunta que fazemos é: esse dispositivo que permitiu a aplicação da presunção de culpabilidade no nosso direito foi recepcionado pela Constituição Cidadã? Que tal falarmos um pouco sobre isso agora? Sabemos que ocorre a recepção constitucional quando as normas infraconstitucionais se adequam ao texto da nova Constituição. Isto é, quando as normas vigentes se mostram plenamente compatíveis ao novo texto constitucional, submetendo-se integralmente aos princípios e fundamentos recém-implantados, não desafiando, portanto,
o texto da nova Constituição. O constitucionalista Marcelo Novellino, meu ex-professor, nos ensina que, ao ser promulgada uma nova Constituição, duas situações podem ocorrer. As normas constitucionais anteriores materialmente compatíveis com ela são recepcionadas e ganham um novo fundamento de validade. As normas infraconstitucionais materialmente incompatíveis perdem seu fundamento de validade antigo e, como não ganham um novo fundamento, perdem também sua vigência. O princípio da unidade do ordenamento jurídico não admite a convivência simultânea de normas materialmente incompatíveis entre si. Vale lembrar que a verificação da recepção ou não de uma norma anterior é feita confrontando-a com esses princípios e fundamentos. Esta é a lógica do princípio da supremacia constitucional, que deve se fazer presente nos estados tidos por democráticos de direito, como é o caso do Brasil. Portanto, analisando o dispositivo contido na segunda parte do inciso 1 do artigo 18 do Código Penal, verificamos que ele não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Sua hermenêutica serviu com muito afinco aos ditames do Estado totalitário de Vargas, que, seguindo uma tendência internacional, leia-se Alemanha e Itália até meados da década de 40, abrigou a possibilidade de punibilidade, quase não sai, dos delitos imprudentes de natureza grave, dilatando o conceito de dolo, que somente ocorre quando o agente quis o resultado, mas não quando assumiu o risco. Assumir riscos é imprudência consciente, não dolo. Este mecanismo de proteção penal, que é típico de ditaduras, abriga, na verdade, a falta de alternativa de imputação legal aos sujeitos que agem com imprudência consciente, sem a intenção dolosa no resultado. No entanto, em razão da gravidade do resultado, obriga o Estado a dar uma resposta penal satisfatória à sociedade. Mas, nesse caso, há um custo muito alto, ao menos do ponto de vista de uma dogmática penal aceitável e condizente com um Estado pleno de direito. Com isso, passa-se a taxar de doloso um delito que, na verdade, foi praticado a título de imprudência consciente. E o problema é que a imprudência consciente no Brasil é modalidade quase sem punição. Portanto, é fonte de impunidade. É fato que por trás daquilo que chamam de acidente, envolvendo uma conduta humana, há sempre uma imprudência. Agora, se ela é consciente ou inconsciente, se ela é imprudência consciente gravíssima, grave ou leve, somente a investigação do caso concreto é que vai apontar. É importante que deixemos claro que a Constituição Federal está ancorada em princípios como o do devido processo legal e o da dignidade da pessoa humana. E, portanto, não restam dúvidas de que o dispositivo estampado na segunda parte do inciso 1, repito, do artigo 18 do Código Penal, viola preceitos tidos como fundamentais e indispensáveis à ordem penal democrática, a qual não aceita letras sob o manto de legais, quando na verdade não passam de vertentes modernas da temida e caduca versare in ré ilícita, manifestada em demasia no direito penal do autor, tão utilizado na onda nazista e fascista que varreu boa parte da Europa e se espalhou pelo mundo. Assim, considerando que uma lei não recepcionada pela Constituição e uma revogada ordinariamente possuem em verdade o mesmo efeito e, portanto, é como se tivessem deixado de existir no ordenamento jurídico, é passada a hora de uma iniciativa que, por meio de uma ADPF, possa retirar imediatamente o inserto ou assumir o risco de produzi-lo do corpo do inciso 1 do artigo 18 do Código Penal brasileiro, abrindo espaço para uma reforma do dispositivo, muito diferente daquela que se pretende com o PLS 236 de 2012. A redação proposta por este projeto de lei, que pretende reformar o Código Penal, no que tange à questão da imputação,
na melhor das hipóteses, data venia consegue ser pior do que a atual redação. E ao contrário desta, não haverá se falar em recepção, pois como será posterior à atual carta, sujeitar-se-á à ação direta de inconstitucionalidade, o que não tardará a acontecer. Pelo texto do inciso 1 do artigo 18 do projeto de lei que reforma o Código Penal, disse o crime doloso quando o agente quis realizar o tipo penal ou assumiu o risco de realizá-lo consentindo ou aceitando de modo indiferente o resultado. Como se observa no texto, o que já era ruim ficou pior, pois tornou a questão ainda mais obscura e de difícil interpretação, dado o grau de subjetividade empregado. Não há clareza, objetividade e não há sequer sustentação constitucional na proposição, que não se coloca sob os auspícios dos princípios e fundamentos constitucionais atuais. Por tudo isto, o corretivo doutrinário que consideramos plausível de aplicação em eventual reforma do Código Penal brasileiro é o que apresentamos como proposta de legiferenda com base na teoria significativa da imputação. Por esta proposta, o dolo passará a ser identificado apenas pelos caracteres que comprovem a intenção do agente em obter o resultado delituoso, o que pode ser verificado pela presença dos caracteres significativos, formadores da figura dolosa, quais sejam a vontade de realizar o fato delituoso, o conhecimento de que a ação produzirá o efeito desejado, a consciência da previsibilidade do resultado e a decisão de agir depois de ter representado todos esses caracteres. No mesmo sentido, a imprudência consciente passará a abrigar as modalidades que antes se convencionou chamar de dolo direto de segundo grau, que passará a denominar-se imprudência consciente de natureza gravíssima, e o tal dolo eventual, que passará a ser denominado de imprudência consciente de natureza grave. Já a hoje conhecida por culpa consciente passará a ser denominada de imprudência consciente de natureza leve. A reclassificação ora proposta impõe naturalmente uma completa reformulação na base de cálculo das penas dos delitos antes denominados culposos, tanto no Código Penal como nas legislações penais extravagantes. Haja vista o surgimento das novas figuras imprudência consciente gravíssima, grave e leve. Vale ressaltar que a teoria significativa da imputação não trata da teoria da pena em particular, mas de um modelo teórico que impõe um natural reordenamento da imputação, o que, consequentemente, determinará distribuição mais equânime e democrática das penas, de acordo com o delito praticado. Assim, no crime de homicídio, por exemplo, teremos a figura do homicídio imprudente consciente, porém dividido em 3 modalidades de conduta: gravíssima, grave e leve. Ao contrário de hoje, que é a previsão apenas do imprudente, cuja pena varia de 1 a 3 anos de detenção. Então, sobre o homicídio imprudente consciente leve, atual homicídio culposo, deverá recair uma pena correspondente a 30% da pena do homicídio doloso. Sobre o homicídio imprudente consciente grave, atual homicídio doloso eventual, deverá recair uma pena correspondente a 50% da cominada para o homicídio doloso. E sobre o homicídio imprudente consciente gravíssimo, também chamado de dolo direto de segundo grau, conforme literatura internacional, deverá recair uma pena correspondente a 80% da pena do homicídio doloso. Importante dizer aqui que esse percentual é apenas sugestão, pois ao legislador é que cabe, no exercício de seu munus, ou seja, de sua atividade parlamentar, determinar o quanto penal para cada modalidade de imputação imprudente consciente, claro que a partir da pena do delito doloso. Na nossa obra Fundamentos da Teoria Significativa da Imputação, explicamos como a autoridade policial, o Ministério Público e o Poder Judiciário resolverão a questão atinente à imputação nos casos de delitos imprudentes
conscientes, bem como os dolosos, que já adiantamos que é por meio de respostas aos quesitos significativos, atinentes à conduta do sujeito. Reformar o Código Penal brasileiro é mais que urgente e necessário, claro. Entretanto, uma reforma penal, mesmo com a magnitude da que tramita no Congresso Nacional, não será suficientemente eficaz e eficiente se não iniciar pela questão da imputação, mesmo sendo tema da maior complexidade dogmática. Deve ser enfrentada com vigor e à luz dos preceitos constitucionais típicos de um Estado democrático de direito. Por esta razão, não se pode aceitar que o legislador, mais uma vez, a exemplo do que ocorreu na reforma de 1984, venha tangenciar tão importante tema, fazendo permanecer um dispositivo flagrantemente não recepcionado pela Constituição Federal. Verdade seja dita, não são poucas as alterações feitas na lei, principalmente na parte especial do Código Penal, como se ali estivesse a solução para o problema que apontamos, o que, na realidade, não acontece. A alteração que precisa ser feita para adequar os atuais códigos à nossa proposta significativa de imputação começa pela parte geral. No caso do Código Penal brasileiro, deve ser iniciada no artigo 18, onde se tem preconizados os conceitos de dolo e imprudência. Portanto, extirpar a presunção de culpabilidade por meio de uma integral reforma do Código Penal vigente é uma questão não só de justiça, mas de resgate da credibilidade do estado de exercício do ius puniendi, pois o cenário atual é um ambiente dogmático perfeito para a impunidade, pois nem a doutrina e tampouco a jurisprudência se entendem quando ocorre um ou outro tipo de imputação, isto é, quando o agente infrator agiu com dolo ou imprudência. A alteração que propomos não é apenas no tocante ao Código Penal, mas a toda a legislação penal extravagante. Porém, deve ser iniciada pelo artigo 18 do Código Penal, cuja atual redação é a seguinte: diz-se o crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. A redação que propomos é a seguinte. Artigo 18. Diz-se o crime doloso quando o agente, com livre vontade, conhecimento e consciência da previsibilidade do resultado, o produziu. Crime imprudente, quando o agente, por imprudência consciente, assumiu o risco e deu causa ao resultado. Parágrafo 1º. A imprudência consciente classificar-se-á em gravíssima, quando o agente, tendo conhecimento e consciência da previsibilidade do resultado necessário, aceitou produzi-lo. Grave, quando o agente, sendo indiferente ao conhecimento e à consciência da previsibilidade do resultado eventual, o produziu. E leve, quando o agente, tendo conhecimento e consciência da previsibilidade do resultado eventual, não aceitou produzi-lo. Parágrafo 2º. Age com imprudência inconsciente o agente que, sem conhecimento e previsibilidade, produziu o resultado. Parágrafo 3º. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Já a atual redação do parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal brasileiro é a seguinte: homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, pena, detenção de 1 a 3 anos. Já a redação que propomos, considerando o quanto penal a partir da pena do homicídio simples, a título de dolo, que é de 6 a 20 anos de reclusão, é a seguinte. Homicídio imprudente. Parágrafo 3º. Se o homicídio é proveniente de imprudência consciente, inciso 1, gravíssima,
pena de reclusão de 4 a 16 anos. Inciso 2, grave, pena, reclusão de 3 a 10 anos. E leve, pena, detenção de 1 a 3 anos. Já a atual redação do artigo 129 do Código Penal diz o seguinte: lesão corporal, parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Nossa proposta para este parágrafo 6º, a título de legis ferenda, partindo da pena principal, que é a detenção de 3 meses a 1 ano, é a seguinte: lesão corporal imprudente, parágrafo 6º. Se a lesão é proveniente de imprudência consciente, inciso 1, gravíssima, pena de detenção de 2 a 10 meses. 2, grave, pena detenção de 1 mês e 15 dias a 6 meses. Leve, pena detenção de 18 dias a 2 meses. E em relação ao parágrafo 8º, que trata do aumento de pena, a redação que se propõe é a seguinte: aplica-se à lesão imprudente o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Já a atual redação do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro é a seguinte: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, pena detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Nossa proposta para este artigo 302 do CTB é a seguinte: praticar homicídio na direção de veículo automotor em virtude de imprudência consciente. Inciso 1, gravíssima, pena, reclusão de 4 a 16 anos e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Inciso 2, grave, pena, reclusão de 6 a 10 anos e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. E 3, leve, pena, detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Apenas lembrando mais uma vez, essa questão do quanto penal é apenas a título de sugestão. O legislador é quem detém o munus, o direito e a obrigação legal de se debruçar sobre o tema. A nós, juristas, nos cabe trazer as sugestões apenas a título de legis ferenda. Eu agradeço a paciência de todos, espero ter esclarecido as questões postas no início da palestra e peço mais uma vez, se você gostou do conteúdo, se você está gostando desse tipo de postagem tratando sobre a doutrina penal, sobre a dogmática penal, profunda mesmo no direito penal, como é que nos propomos a trazer aqui para vocês, não deixe de curtir e de se inscrever no canal. Você pode apertar também o sininho aí embaixo aí, para receber um aviso toda vez que for postado um novo vídeo, uma nova palestra aqui. Muito obrigado a todos e a todas, até mais e fiquem em paz.